O presente precioso, o que será isso, hein? E aí, criatura divina, tudo bem com você? Hoje eu quero falar de o presente precioso, que a primeira vez que eu vi esse termo, eu fiquei pensando, o que será que seria esse presente, né? E aí eu descobri que hoje é o presente porque ele é precioso. É o único dia que a gente tem, é o único momento que a gente tem. E a gente fica sempre naquela expectativa, né? O que vai acontecer amanhã, o que já aconteceu ontem. Inclusive já tem, as doenças são relacionadas a isso, né? As pessoas que não conseguem estar nunca no momento presente. Ou você está sempre só lá na frente, planejando, ou então você está sempre lá no passado, tentando descobrir ou ver coisas que você fez, que não gostou, que você fez, que não deu certo, você se arrepende, que você deveria ter feito diferente. E o presente, que é aquilo que a gente ganha, é muito interessante, que é o simbolismo, né? O mesmo nome que a gente dá para o presente, que é o dia de hoje, a gente dá para quando a gente recebe algo das pessoas, que seria o presente, né? Presente de aniversário, presente de Natal, de Ano Novo, de seja lá o que for. E eu demorei para cair a ficha, o que era esse presente tão precioso. Existe um livro, o título dele é O Presente Precioso. Foi escrito por um autor, já tem uns bons anos, viu, gente? Já tem, assim, uns 70 anos esse livro. Eu acredito que tem mais ou menos isso. E esse livro, ele é bem simples, bem fino, mas ele fala sobre a reflexão que a gente deveria ter das nossas atitudes e de como a gente deve conduzir o dia de hoje para poder a gente não viver sempre ou no passado ou no futuro. Viver no futuro causa ansiedade. Você está o tempo todo próximo, você nem consegue perceber a beleza do seu respirar, que é uma das coisas que mais traz a gente para o momento presente e que mais coloca a gente realmente em conexão conosco mesmo. E é assim um ato gratuito, é um ato que todos nós, enquanto estivermos vivos, estaremos fazendo, né? Faremos. E é simples. Se tem alguma coisa mais simples na nossa vida que o ato de respirar, eu não sei. Você não fala se não respirar, você não vive se não respirar, nada. E a respiração, ela nos traz exatamente para o agora. A gente pode utilizar, existem diversas técnicas de respiração, inclusive a meditação ajuda a conhecer as muitas formas, é utilizado muitas formas em meditação, na yoga, e é sempre falando da viagem que vai para dentro, né? Se a gente parasse assim para fazer 10 respirações realmente, conscientes, né? Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. 10 vezes. A gente já se conectaria mais com a gente. Imagina uma pessoa respirar. Existem algumas técnicas, por exemplo, a pessoa ficou muito nervosa e aí diz, inspira, respira antes de você tomar alguma atitude. Por que você acha que essa daí é a indicação? Porque quando você inspira, você primeiro oxigena o cérebro e faz ele acalmar, faz ele também refletir. E aí quando você está mais coerente, tanto em calma como em reflexão, você consegue ver que você vai fazer besteira. E essa atitude de inspirar e expirar, que é uma respiração completa, ela tem esse dom de acalmar, ela tem esse dom de nos transformar, ela tem esse dom de nos trazer para o presente, de fazer com que a gente também fique presente, inclusive para prestar atenção no outro, para ouvir o outro melhor. E quando a gente começa a ter o hábito de realmente estar presente nas coisas, a gente acaba tendo mais tempo para tudo. É como se o tempo, é muito incrível, é como se o tempo, não é que o tempo parasse, porque o tempo não para, né? Mas é assim, o tempo tem outra, é como se tivesse outra dimensão, o tempo tem outro movimento. Quando a gente está o tempo todo pensando na frente, ele está super acelerado. Por isso que causa ansiedade, né? Porque você está atropelando as coisas. E quando você está pensando lá atrás, você está desacelerando. E aí isso causa depressão. As pessoas que estão o tempo todo vivendo no passado, elas vivem em depressão. E essa conexão conosco mesmo, ela faz com que a gente faça o movimento de se encontrar.
Ai, mas você só vive falando desse negócio de se encontrar, de olhar para si mesmo, de... É porque esse é o melhor destino que a gente pode dar para nossas vidas. É a gente se perceber, é a gente se acolher, é a gente viver realmente a nossa vida, viver realmente o que está acontecendo nesse momento. Nem tudo é agradável, mas se a gente só olhar para os fatos como eles realmente são, por fora, né? O que é um fato? Um fato é uma ação que acontece para te levar a uma atitude. E, dependendo da atitude que você tomar e da forma que você viver esse fato, esse acontecimento, a sua vida vai tomar um rumo. Vamos falar de um momento, eu falei aí, de respirar para não refletir, né? Responder, ser muito responsivo e acabar se arrependendo. Uma pessoa veio e falou algo que você não gostou, e que nós já falamos um outro dia aí, inclusive acho que foi ontem, que a gente falou a respeito de que o que lhe irrita no outro é algo que você faz, né? É algo que você também faz, né? Aí a pessoa vem e faz, e aí você vai e responde já, sem pensar, sem respirar, sem avaliar, e isso daí fica aquele jogo de quem sabe mais, quem entende mais, eu tenho razão, ninguém quer ficar sem dizer a última palavra, e aí começa, um fala, outro responde, um fala, outro responde, e isso daí cria um atrito. O que você ganhou com isso? Eu vou enumerar o que você perdeu. Você perdeu tempo, você perdeu energia, você se desgastou com a outra pessoa, provavelmente você quebrou algum vínculo, né? Então você perdeu algum vínculo, seja de amizade, rachou um pouquinho o vaso, né? Fora outras coisas. Jogou adrenalina desnecessária pro seu sangue, ficou se envenenando com uma discussão que na maioria das vezes a gente descobre que é boba. Que assim, não tem nada a ver, que não... Se refletisse um pouquinho, poderia dizer... Eu vou citar aqui uma frase do Dalai Lama. Eu acho que eu já citei essa frase lá atrás. Ao invés de responder, você diz assim, eu vou pensar um pouco sobre o que você está falando. E depois eu te respondo. Ou depois eu te digo o que a gente pode fazer. Se a gente começasse a tomar mais essa atitude, a gente daria tempo da nossa mente, do nosso cérebro, assimilar de uma forma diferente e tornaria a nossa vida mais suave. Mas não, a gente está sempre pronto para o combate. E aí nunca está no presente, porque o combate se refere muitas vezes às coisas do passado, que já aconteceram conosco, e que quando o outro nos trouxe à tona, a gente saiu inflamado respondendo, ou coisas que são do futuro que a gente não sabe nem se vai acontecer. Quando nós vamos aprender a vir para o momento presente? Precisamos aprender a vir para o momento presente. A respiração é uma das coisas que faz com que a gente volte para o momento presente. O pedir um tempo para pensar também faz com que a gente volte para o momento presente. Aceitar que a gente não sabe de tudo também faz com que a gente venha para o momento presente. Se respeitar, sabendo que não sabe de tudo, também faz com que a gente volte para o momento presente. Porque a gente se permite olhar para esse nosso momento, para quem a gente é nesse momento, compreender que estamos em aperfeiçoamento, estamos vivendo mais uma das muitas fases da nossa vida, que é diariamente uma nova vida, né? E cada pessoa que passa pela nossa vida deixa alguma coisa, né? E essas idas e vindas, essa troca, ela faz com que a gente amadureça, ela faz com que a gente se veja melhor quando a gente se permite. E viver um momento precioso, né, o presente precioso, nos enriquece, nos torna mais íntegros, nos torna uno conosco e com Deus. Nos traz um estado de graça, né? Não, um estado de graça no sentido de que a gente consegue, inclusive, valorizar as coisas que a gente ganha de graça, valorizar as coisas à nossa volta, as coisas que a gente também comprou, né? Mas faz com que a gente comece a ver mais beleza nas coisas, ver mais beleza à nossa volta. É como se a gente também visse o mundo mais radiante, mais brilhante. Experimenta fazer 10 respirações. Inspira, bem calmo, expira. Ai, não consigo fazer 10. Começa com 3, depois passa para 4, depois passa para 5. Todo momento que você perceber que você está indo muito lá adiante, ou que você está indo muito lá para trás, faz esse movimento. Ah, então não vou planejar nada, porque eu vou viver só no momento presente. Não é isso. A vida, ela precisa ser planejada. Você precisa, porque você vai ficar por aqui.
Você precisa descobrir o que você veio fazer. Você precisa colocar a sua meta, que se refere ao que você veio fazer aqui. E aí depois você precisa esmiuçar tudo isso para ter diversas atitudes para te levar até a sua meta. E aí nesse momento que você esmiuça tudo, você vai decidindo qual é o próximo passo. E aí você pega esse próximo passo e se coloca a fazer, que tem que ser feito hoje. A gente precisa fazer um passo de cada vez, e pode ser um passo que demore um dia, pode ser um passo que demore 2 dias, 3 dias, 5 dias. Mas você conclui esse passo, e aí depois você passa para um próximo. E são os pequenos passos que levam à grande caminhada. São os pequenos passos, os menores passos, por menor que ele seja, pela menor ação que você faça. Desde que você esteja fazendo ela na direção da sua meta, você com certeza estará muito mais próximo de conquistar aquilo que você veio para cá, aquilo que você veio fazer. E se isso não for realização pessoal, se isso não for transbordar de alegria, se isso não for transbordar de sucesso, porque a gente fazer aquilo que a gente veio para fazer é sucesso. E sucesso é diferente para cada um, né? Um dia a gente vai falar disso. Então, se a gente não se permite estar aqui no momento presente, a gente não vai conseguir fazer nada. Nenhuma atitude, nenhuma ação. Porque a gente só consegue executar a ação quando a gente está realmente presente nela. As ações aonde a gente está perdido, elas não saem bem feitas. Se você colocar a sua atenção voltada para uma única ação, você já vai estar na frente de muitas pessoas. E aí vem um ditado aí que a mulher faz não sei quantas coisas ao mesmo tempo. Não é o certo. O certo é você pegar uma única atitude, pegar algo que realmente você precise fazer naquele momento e seguir, e fazer, até dar certo. Tentou de um jeito, não ficou bom, vai tentando, pede ajuda, vai tentando, vai modificando, vai dando uma arrumada, pede ajuda, até você conseguir fazer com que uma atitude que vai te levar até a tua meta, ela tenha sido executada. E aí tem diversas coisas interessantes nesse momento. Uma é que você vai ver que está mais próximo da sua meta, mas tem uma que é muito superior. Você vai receber uma carga de energia tão grande, de que você vai estar se sentindo empoderado. Empoderado é uma palavra tão mal falada aí, mas você vai se sentir muito competente. Cada pequeno passo que você fizer vai te trazer mais confiança na sua competência. Às vezes eles são até bem dificultosos, mas quanto mais difícil, mais você vai perceber o quanto você é competente. E mais você vai perceber o seu nível de desenrolar, o seu nível de passar para uma próxima fase, o seu nível de conquista. Vai passando, vai mudando, vai melhorando, vai passando, vai mudando. É por isso que a gente precisa fazer. É por isso que a gente precisa estar. Para a gente estar, primeiro a gente está, depois a gente faz. A gente estando, que é aqui nesse presente precioso, a gente consegue fazer. Fazendo bem feito, a gente consegue evoluir. Evoluindo, a gente vai para novos patamares e aí continua a samsara da vida, né? Os hindus, os asiáticos, eles têm muita sabedoria. As religiões deles são milenares, né? Muito mais de 1000 anos, muito mais de 2000 anos. E eles já tinham essa visão da samsara, eles já tinham essa visão dessa nossa unicidade com Deus. E o fato da gente se permitir estar presente nos ajuda a construir a nossa jornada. E aí a gente acalma, a gente não precisa estar lá no futuro, porque a gente sabe que o que a gente está fazendo hoje é mais um passo na direção do nosso futuro, e a gente não precisa viver no passado, que a gente não consegue mais mudar, que a gente cometeu os erros, mas que esses erros nos trouxeram até onde a gente está, e se a gente foi esperto e aprendeu com os erros, a gente não vai errar de novo, e a atitude que nós vamos tomar hoje, e a atitude do nosso presente, vai ser uma atitude muito mais coerente e muito mais próxima do que a gente quer para o nosso amanhã, do que a gente quer para o nosso futuro, que é onde estaremos quando a gente evoluir, né? Um futuro cheio de novidades, um futuro cheio de realizações e de sucesso. Eu quero agradecer mais uma vez você aqui me vendo. Eu não sei se hoje ficou muito claro, porque eu acabei colocando aqui uma luz diferente e eu não consigo enxergar do outro lado. Resolvi fazer do mesmo jeito, porque feito é melhor do que perfeito. Porque o perfeito você nunca faz. E aí, como o perfeito nunca é feito, eu resolvi fazer do jeito que estava.
Eu quero agradecer muito a sua atenção. Eu quero desejar para você muita paz, muita saúde, chuva de bênçãos na sua vida, na vida da sua família. Eu quero desejar que você consiga enxergar todas as bênçãos que Deus manda para você, para sua família, para as pessoas à sua volta. E desejar para você muita paz, muita saúde, muito sucesso. Deus abençoe. Até breve. Sucesso.